dois, três, quatro. Ouvindo. Ei, para de ser doido. Dois, três. Ação. Olha a gambiarra. Ei, menino, gambiarra pode? Pode. Pode muito. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para você que está ouvindo este podcast nesse exato momento, aí mesmo, no lugar aonde você está sentado ou simplesmente está em pé, porque o transporte público de hoje em dia nem em pé dá para ficar direito. Imagina conseguir sentar. Então, começando essa gambiarra aqui, eu chamo ele, que para se locomover de qualquer lugar da onde ele mora, ele vai de transporte público. Porém, o transporte público dele é incomum, é pombo. Anderson Pereira. Alô, gambiarristas. Aqui quem fala é o Anderson Pereira. Sou ator, escritor, gambiarrista e tô aqui cheio de história pra contar. É isso aí, não esqueça que ele, para contar essas histórias, ele só vai de pombo. Pra quem não entendeu a referência, quem mora em Osasco vai entender. Agora eu chamo ela que ama viajar, porém ela sempre vai de jeguinho lá pro seu Ceará. Paixão Aparecida. Salve, galera. Aqui quem fala é Paixão Aparecida. Geminiana, atriz, gambiarrista, o que vocês quiserem mais uma vez. Estamos juntos aqui nessa bagunça de programa, que é uma delícia fazer com vocês, meninos. Obrigado, tamo junto e vamos nessa. É isso aí. Olha, ó, não esqueça que ela está indo de jegue para contar essas histórias. Entenda isso, diretamente do Ceará, hein? Só que não, é diretamente da Zona Norte de São Paulo. E agora eu que voltei a andar de novo de transporte público porque uns animais levaram a minha moto. Então eu tive que voltar de novo a andar no transporte público da linha Esmeralda. Misericórdia de Deus, esses dias eu fui pegar o transporte público, eu quase não consigo pegar uns 4 trens ao mesmo tempo. Porque chegou um atrás do outro e ninguém conseguia andar e nem sair da plataforma. Era uma bosta. Meu, tá um inferno esse transporte aqui em São Paulo. Tá, mas vamos começar essa bagaceira. Misericórdia, meu Deus. Só de pensar nesse tema, que já o Anderson vai falar, mas certeza que alguém já se tocou o que é, mano. Já tô com dor de cabeça. Exatamente. Mas antes de falar o tema, nós vamos falar sobre o jogo rápido do episódio passado, né? Que no caso foi papel alumínio. Wallace, qual foi a sua palavra? Olha, papel alumínio, demorei um pouquinho pra lembrar pra que serve o papel alumínio, né? Às vezes só servia mesmo pra ficar de enfeite, que eu só via no negocinho, sabe? Onde colocava papel alumínio, papel toalha e aquele papel filme, né? Né? Que a mãe deixava assim, naquela prateleirinha e pra mim só ficava ali, entendeu? Não servia pra porcaria nenhuma. Mas lembrei que serve pra fazer churrasco. Colocar aquela costelinha assim, ó. Você tempera aquela costelinha, enrola ela todinha e deixa uma vida na churrasqueira aqui pra assar, principalmente carne de porco. Misericórdia. Mas o papel alumínio acelera esse processo. Então eu lembrei do papel alumínio aí. Papel alumínio, ó. Eu lembrei do churrasco. Eu ficando doido. Eu lembrei do churrasco. Conta, né? Conta. Pode ser. Anderson, a sua. Eu falei luz. Porque, realmente, tava assim um pouco meio... Foi um pouco difícil também pra lembrar de alguma coisa com papel alumínio. Tá ficando nível hard, né? Não, tá complicado pensar nesses negócios aqui agora. Você é louco. Tá mesmo, Aí me veio na cabeça que você pode usar o papel alumínio como um refletor de luz. Se você vai gravar aquele vídeo pro Instagram, pro YouTube, pra qualquer lugar que você quiser, você pega um papel alumínio, né, faz toda uma gambiarra, né, pega uma caixa de papelão, enrola no alumínio, pega aquela luz do celular, a lanterna do celular e reflete no papel alumínio pra você ficar mais bonito na tela, né? Exatamente, verdade aí, ó. Tá vendo? Eu tô falando que esse menino, meu Deus. Pessoal, não preciso mais falar nada. Quem entendeu o que eu falei
já sabe dos outros podcasts. Esse menino é... Eu vou falar a minha palavra, o que foi que eu falei, mas depois eu vou falar uma outra gambiarra que ele me Outra fez gambiarra. recordar. Outra Nossa. gambiarra. Eu falei Dica de touca. gambiarra da semana. Dica de gambiarra da semana já começou aí, tá? Exatamente. Eu falei touca, palavra que eu tinha dito. Por quê? Mulherada aí vai se identificar. Quando a gente vai fazer algum tipo de tratamento no cabelo, ou você vai fazer luzes, ou vai passar algum hidratante, assim, alguma coisa, né, pra deixar o cabelo mais sedoso, enfim, fazer essas coisas. Normalmente, quando você não tem uma touca própria pra isso, o que você faz? Papel alumínio, mete papel alumínio aqui, ó, na Opa! cabeça toda, faz uma touca, por quê? Principalmente luzes, né? Luzes, normalmente, quando você vai fazer, hoje tem aquela touquinha, né, que você puxa as luzes, mas tem muitas cabeleireiras que elas colocam as mechas no papel alumínio, né? Faz a mecha ali, passa o descolorante e coloca o papel alumínio. E aí, depois você coloca um papel alumínio em cima, porque o papel alumínio ele retém calor, né? Então, acelera o processo de descoloramento do cabelo, do fio, né? Então, por isso a gente usava bastante papel alumínio. Tá aí, gambiarrinha, né? Eu pensei que era só pra fazer o negócio no churrasco, só pra colocar a carne e colocar na brasa. Inclusive, você falando de touca, sobre calor e tudo mais, me veio na cabeça também de que, como ele retém calor, né, tipo, se você tá no frio e tudo mais, né, tipo, se for usar uma touca comum, dá pra você colocar um pouco de papel alumínio, né, tipo, em volta da cabeça. Sim, pensa lá, quando vocês virem, assim, alguém que os bombeiros socorrem, quando eles colocam na maca, eles colocam o quê? Uma manta de alumínio, que é o quê? Pra pessoa reter o calor, né? Pra aquecer Então, ela. então nesse frio todo que eu tô passando com uma coberta só, eu vou ter que me envelopar de alumínio, tá certo? Aí, ó, tá aí, A gente usa o quê? Quando você faz churrasco, você faz pra muita gente assim, quando você assa, que é pra almoçar, o que a gente normalmente faz? Pega uma caixa de isopor, forma de papel alumínio pra colocar dentro, né? É mesmo. Vocês nível hard mesmo, mano. Aqui é louco. Eu tô ficando pra trás nessas gambiarras. Eu só tô aprendendo coisa com vocês. Mas na outra gambiarra que eu falei, que me veio na cabeça agora, é o quê? Que você pode usar papel alumínio também pra aumentar a intensidade do seu Wi-Fi. Oxa! Por quê? Como assim? Por quê? Você faz o quê? O Wi-Fi são ondas, né? Ondas... Não sei dizer quais são as ondas, mas é umas ondas, não sei o que lá. São ondas. São ondas de alguma coisa que eu esqueci agora. Você coloca uma folha de papel alumínio atrás, assim, do seu roteador, as anteninhas, né? Da onde ele distribui o Wi-Fi. Por exemplo, o Wi-Fi fica na sala, no seu quarto não pega muito, então quanto mais alto você colocar, melhor. E se você colocar um papel alumínio em forma de U, né, assim, oval, atrás dele, ele pega essas ondas e ele transmite para tudo, assim, né? Então ele amplia o seu sinal. Nossa, que incrível! Sério isso aí? Procura essa gambiarra aí na internet que vocês vão achar. É bem legal, bem interessante. Assim, quando você Vou fazer isso. não tem um sinal de Wi-Fi muito potente, né? Faz essa pequena gambiarra aí que vai dar uma melhorada no seu sinal. Nossa! Olha só, cara. Top! É louco. Só aqui no Gambiarra Pod você aprende essas coisas. Só mesmo. Meu Deus! Tá vendo esse programa? Ele é feito para você. Você brasileiro, porque só É de brasileiro, utilidade pública. Só nós todos. Eu falo nós todos porque todo brasileiro tem que ser estudado pela NASA. A NASA tá perdendo. Ó, a gente já poderia, todo mundo tá morando na Lua e vocês ainda não conseguiram. Como que vão fazer isso? O brasileiro já sabe. Com certeza. É verdade. Provavelmente deve estar enrolado com papel alumínio agora. Sabe por quê? Sabe por quê que o brasileiro, ele não tem muitos astronautas brasileiros? Porque tem que estudar ciências. Aí o brasileiro não gosta de estudar, nem química, nem ciências, né? Não. Mas se não fosse isso, a gente era dominante lá.
Certeza. Com certeza. É. Mas o problema do brasileiro de não estudar química nem ciência é porque ele é estudado. Ele é estudado pelos americanos. Essa nossa química e ciência que a gente Física, tem pra fazer e de física. gambiarra. E físicas. E física. Entendeu? É. Física, com certeza. Não, e alguns cálculos matemáticos, que se for ver algumas estruturas de gambiarra, que é grande, assim você fica, meu Deus, quem foi esse engenheiro, arquiteto que planejou isso? Entendeu? É bem coisa isso. de outro mundo. Então, vamos começar então o nosso podcast com o tema de hoje, que é perrengues no transporte público. Perrengues no transporte público. Esse é um tema que eu gosto. Esse é um tema que não tem pra... Não, ninguém aqui utiliza esse transporte. Não. Todo mundo aqui tem carro próprio, moto Com própria, certeza. helicóptero Poxa. próprio. E quando não tem, usa Uber mesmo, 99, Cabify. Só que não, né? Só que não. Vou começar contando a minha história. Como eu já contei alguns episódios atrás, eu trabalhava numa empresa ali, quem é aqui de São Paulo, eu trabalhava ali na Barra Funda, né? Barra Funda é uma linha, um dos finais de linha da linha vermelha, né? Que eu descobri que ela não é vermelha à toa, ela é vermelha porque é a linha do inferno, né? Porque Meu Deus. é uma linha do inferno. Aquela, assim, horário de pico, ela é, assim, estrumbada de gente. Quem nunca viu na internet, aí já saiu em vários sites, uma imagem da Sé no horário de pico, 6h30 da tarde, assim, de cima. Nossa. Todo mundo já deve ter visto uma foto assim, né? Paixão, desculpa te interromper. Como a gente tem gente escutando esse podcast que é de outro lugar, às vezes de outro estado, de outro país... Só para vocês entenderem aproximadamente o quanto de gente a Paixão tá falando, é só você cutucar um formigueiro e ver o tanto de formiga que sai lá de dentro ao mesmo tempo. É a mesma coisa, é a mesma parada. Voltando aí seu raciocínio. É bem assim. E aí eu tava na Barra Funda, então o que eu fazia, né? Eu pegava a linha vermelha, descia na Barra Funda para descer na linha azul, que é a linha que fica mais próxima para mim, né? A linha azul. Liga a Zona Norte à Zona Sul. E aí, eu lá na linha, né? Então, no ponto final, na estação final, eu sempre entrava por o lado oposto das portas, né? Porque tem um lado que entra primeiro, depois tem um lado que a galera sai. Então, entra por um lado, sai por outro. Só que aí a gente também entra por esse lado. Só pra vocês terem uma noção, eu entrava do lado que a galera saía. Por quê? Que era pra eu já sair na porta, na boca, da onde eu tinha que sair. Porque se eu entrasse por a outra porta, tinha dia que eu ia parar no Brás. Pra vocês terem uma noção. Nossa. Né? Meu Deus. Porque eu não conseguia passar. E se a gente for ver, é o quê? Uns 2 metros de uma porta a outra? Acho que não é nem isso. Por aí. Acho que por aí, né? Acho que dá por aí. É de uma porta a outra. Então eu não conseguia, porque era cheio de gente. E aí eu já entrava por esse lado. Então nas portas, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tem um vãozinho que você pode ficar ali. Cabe 1 ou 2 pessoas. Se for magrinha assim, cabem 2 pessoas. Então eu já entrava por ali e ficava naquele cantinho. Porque quando chegasse na Sé, eu ia descer pra já sair na porta, né? Aí um dia que tava muito lotado, mas cheio de gente, entrou um cara com 2 malas e ficou assim do meu lado, tampando, né? Aí eu falei, beleza, mas eu tô do lado da porta tranquilo, né? Quando chegou na Sé, é assim, desce metade do povo, né? E aí fica aquela disputa, uns vai pro lado, pros outros descer e fica aquela dança, né? Um vai pro lado, outro vai pro outro, e eu tentando descer. O cara, aí eu falei assim, moço, eu vou descer. Aí ele puxou as malas. Só que o que acontece? Ele tava com o pé ainda assim na frente. Meu amigo, eu fui descer, ele tava com o pé, eu tropecei, eu caí de bunda. De bunda.
Nossa, sério? Na Sé, Ninguém exatamente. te pisoteou, Na não? estação da Sé. É. Então, só que aí o que acontece? Você já tá na merda, você já caiu numa estação que todo mundo passa, tá cheio de gente. Aí o cara ainda grita: mulher no chão! Aí todo mundo parou. Ou seja, não só quem estava lá que viu, quem estava perto, mas também a estação inteira parou pra olhar quem era que tava no Meu chão. Deus. Mano, foi uma vergonha, uma vergonha. Eu não senti nada, assim, não, Na hora, eu né? Na hora caí de ninguém bunda, sente mas mesmo. É muita adrenalina. não, realmente. Não me aconteceu nada, mas a vergonha era tanta que eu falei assim, mano, eu vou levantar aqui, tipo, de boa, né? Aí levantei, assim, o cara parou assim na minha frente, né? Ele me puxou assim, alguma coisa, você se machucou? Ai, machuquei o pé, saí mancando, não tinha nada, eu não sofri nada, mas só da vergonha, eu saí mancando, ai, bati aqui, mas tá tudo bem, saí, mano, arrasada, todo mundo da estação olhando pra mim, foi um micaço, assim, que eu nunca mais vou esquecer. Nossa, realmente Foi a paixão é uma terrível. atriz, né? Não tem como negar, né? Então, isso que eu falei, mano, foi muito triste, porque eu levantei assim com a dor no pé, né, falando assim, nossa, me machuquei, não tinha nada, saí mancando assim, quando desci as escadas já tava normal, já era só a vergonha Ai, mesmo. meu Deus. Já tá com experiência já, né? Se Já. for fazer uma cena, já sabe Exato. todo o esquema já. Caí de bunda na Sé? É aquela história, né? Se for pra cair, que eu me levante com classe, porque a queda já foi feia. É. Exatamente. Me levantei com classe mancando. Ai. Meu, a minha... Mas, tipo, ninguém passou por cima, não? Ou, tipo, todo mundo parou e ficou olhando? Não, parou, porque o cara que tava na minha, que ele tava, na hora que eu fui passar, que eu tropecei e caí de costas, porque eu caí de costas e de bunda. Uhum. O cara que tava saindo, ele parou, ele falou assim, mas a mulher caiu! Aí parou assim, ele abriu os braços e todo mundo parou, né? Ah, Justamente sim! pra não Nossa, acontecer que da isso. hora! Que da hora. Pra não acontecer isso das pessoas Sabe o que foi pisotearem, né? interessante? Imagina, o pessoal gritou, mulher no chão, mulher no chão. Aí daqui a pouco já viu os bombeiros lá, né? Os guardinhas que vem com a maca já atrás. Tá onde? Tipo, caiu aonde? Já pensou? Entre o vão, entre o trem e a plataforma, bem no vão ali. Já vem jornalista, já tá o povo da TV, jornalista, tudo ali já pra A noticiar. câmera do metrô Mas já tá eu- localizando ali aonde tá pra mandar pro Faustão depois. Exatamente. Mas o perigo, quem é aqui de São Paulo que conhece o metrô sabe quão perigoso é você cair, É, porque a galera não. não tá vendo, é sair tipo, é como se É. abrisse a porteira e a boiada saísse, exatamente. né? É, Não realmente. tá vendo, né, o que tá acontecendo, No mas é o metrô cara, eu não acho nem tão no final perigoso. das contas, o No cara me metrô ajudou. eu nem acho tão Sim, perigoso. sim. Agora, na CPTM, eu acho porque alguns vãos são muito distantes da plataforma, sabe? Da Sim, plataforma e do sim, trem ali. Sim, verdade. sim. Eu acho um É. pouquinho mais perigoso. Eu não sei se todas se ajustaram, né? Hoje em dia, né? Porque Acho que a maioria. Acho que são poucas, né? poucas. As mais São poucas antigas, né? E estações, tal. é. Porque eu lembro que Uhum. antigamente, quando eu trabalhava, eu sou da Zona Sul, né? Do extremo sul, aqui da região do Grajaú, eu trabalhava lá no Alto da Lapa, eu ia de trem até a Imperatriz Leopoldina. Meu, o vão lá da Diamante lá, meu, cabe um corpo deitado assim, entre o trem e a plataforma, cara. Já vi nego cair ali fácil, já vi nego cair fácil ali. Senhorinha mesmo, que não Sim. consegue, né, afastar o pé muito assim, meu, já vi, meu, é feia a queda, É. Eu já vi gente entrar ali no trem, assim, no metrô mesmo, naquele vãozinho, porque é um pouco menor o vão. Cair ali e ficar preso. Já O metrô aconteceu, teve que ser verdade. desligado Porque pra tirar. ali, se eu não me engano, do metrô, se a pessoa ficar entre os trilhos, aquilo dá um choque da porra, fala que dá um choque do caralho. Aí É. tem que ficar debaixo, né, que é o vão que tem da plataforma embaixo, né, tem que ficar ali debaixo. Isso. É. Mas fala que dá choque, eu não sei, nunca tentei, quem sabe um dia. Também não Quem quero sabe tentar, um dia. não. Quero passar é Quem longe. sabe um dia. É. Sai fora. Meu, a minha história não é muito diferente da paixão, não. Porém, a minha é dentro de um ônibus, né? Eu ia contar do dia o trem, mas um trem fica muito semelhante. Então, para
o pessoal aí de fora aqui, né, de São Paulo, só pra entender que o transporte público aqui em São Paulo não é brincadeira. Eu tava vindo também da Sé até a região do Grajaú. Tem um ônibus que vem direto, né, da Sé até aqui a região. E aí, eu entrei no busão, só que, só pro pessoal entender, antes o busão só tinha um lado das portas, né? São duas, a de entrada e a de saída, só que sempre pelo lado direito do ônibus, né? Hoje, com a modernidade, já tem um tempo já, tem porta dos dois lados do ônibus, né? Então, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, tanto para subir quanto para descer. E eu, né, eu falei assim, eu vou ficar no lado que o ônibus lotado, né? Eu sempre fico no lado da porta onde abre menos. Por quê? Porque eu sei onde que vai descer menos pessoas, né? O lado que o ônibus já estava acostumado com aquele percurso e onde que o ônibus menos abre aquela porta. Só que o animal aqui, o que acontece? Entre um ponto e outro, exatamente entre um ponto e outro, que era só esse ponto que abria essa porta, deste lado. Acho que era do lado direito, se eu não me engano. E aí, o resto da viagem, a maioria abria pelo lado esquerdo. E eu lá na porta, eu estava de mochila e uma jaqueta bem grossa, assim, né? Que tava frio. Tava vindo da Sé até aqui a região do Grajaú. A porta abriu. Antes da porta fechar, eu fui tentar encostar. A porta meio que, tipo, abriu de novo. Eu ia caindo, sabe? O ônibus já tava, tipo, em movimento. Aí deu aquela prensada e me empurrei de novo pra frente. Porém, a minha bolsa ficou presa pelo lado de fora. E eu fiquei travado. Nossa. Tipo, dava até pra tirar o braço, assim. Eu tirei um braço e tal, não sei o quê. Mas a minha mochila ficou travada. Não tinha como puxar a minha bolsa, sabe? E aí a minha mochila ficou travada. E tipo assim, nesse exato dia, eu não ia vir até a minha casa. Eu ia descer no meio do caminho, tipo, eu acho que eu ia parar em um shopping, alguma coisa do tipo, sabe? E aquela porta, exatamente aquela porta, ela ia demorar pra abrir. Então, o ponto onde que eu ia descer, eu iria passar direto, porque a minha mochila ficou presa. Nossa. E eu não consegui. Ué, mas você não pediu pro motorista, Mas como cara? é que eu vou pedir pro motorista abrir a porta, que não é pra abrir, porque é do lado que já tá os veículos passando. Então, tipo, não tinha como parar em um ponto e ele abrir a porta, porque era do oposto, não era pro lado da calçada. Ué, mas era só pra você tirar a mochila. Ah, filha, e pra Ixi. tentar tirar essa mochila? E passando vergonha. E tipo assim, eu tentei fazer Não, de mas tudo pra não tipo, chamar atenção. ninguém viu? Não, então, eu fiz de tudo pra não chamar atenção. Então, eu fiquei lá enganchado, assim, de boa, de ela na porta. E eu tentando, assim, puxar a mochila. Eu, eita, porra, que preso, assim, sabe? Caramba. Saco. Deixa eu disfarçar aqui, E fingindo que aí nada tá E acontecendo. eu, tipo, tava chegando perto do ponto de eu descer. Eu, caramba, não vou conseguir. Não consegui, não. Quando o ônibus conseguiu parar, eu dei sinal. No próximo ponto, que era daquele lado, eu apertava o sinal pra ele abrir aquela porta, mesmo que não fosse descer ninguém. Mesmo se não fosse. Eu dei sinal, abriu, aí eu só fingi que nada aconteceu, sabe? Aí eu também vim direto pra casa. Não quis mais voltar, não. E isso aí já aconteceu comigo, assim, não mochila, mas prendeu meu pé. Nossa, Ônibus sério? lotado. Ônibus lotado. Só que era esses micro-ônibus, sabe? Sei. Lotado, Aham. que você entrava assim e ficava a gente na escadinha da porta, assim. Mas você ficou presa o seu corpo pra dentro ou o seu corpo pra fora? Pra dentro. Por quê? Nossa. Você deixa o pé assim no vãozinho E trava, e é. aí quando ela fecha, ela trava num vãozinho que tem assim embaixo. Meu pé tava bem Verdade. ali. Travou a porta, mano, começou a esmagar meu pé. Aí eu, motorista, pelo amor de Nossa. Deus, meu pé tá quebrando. Aí ele parou mais na Meu frente Deus. e abriu a porta. Aí eu tirei o pé. Você também já ficou na última cadeira ali de trás a última lá do fundão, perto da porta que abre mesmo. Aham. E aí, muitas das vezes você tá dormindo, ou então, por um descuido, você colocou entre um vãozinho assim, que tem um espaço, sabe? E A porta fecha. abre, Aham. aí a porta abre, aí você colocou assim o pé. Daqui a pouco a porta fecha e prensa seu pé assim com tudo. Aham, já, Mano, várias vezes. várias vezes, Várias velho, vezes. naquilo dali. Mano Isso aí do céu. É de lei Pensa numa acontecer. dor. Bota torcer o pé. Nossa. Eu perguntei pra Paixão se ela o corpo dela tava pra dentro, porque já aconteceu de pessoa ficar presa com o pé mesmo. O motorista provavelmente
não viu, né? Desceu e Sim. fechou a É. porta e o pé da mulher ficou presa. Mano, só que o corpo verdade. dela ficou pra fora e o fora. ônibus começou a andar. Nossa. E o ônibus começou a andar. Meu Tipo, Deus. começou a arrastar ela. Aí e a gente gritando. Eu não, né? Que eu não tava nem perto, né? Eu tava sentado dormindo, eu só escutei pela gritaria. Para, Oxe. para. A mulher tá presa, a mulher tá presa. Aí o ônibus parou assim. Meu Deus. Assim, hoje é engraçado, mas na hora, cara. Aham. Na hora é um desespero. Porque, meu, vai lá o motorista. Você acha que o motorista desceu pra ir olhar? Que nada. Só Ele abriu a porta do jeito que abriu, já fechou de novo e picou mula. Você acha que ele vai se responsabilizar por isso? Nem a pau. É. Nem a pau. Mano, é complicado. Já ficaram com o braço preso ali naquela porta? Já, ixi, eu já fiquei com o braço preso, com o pé preso. Mochila eu acho que não lembro. Mochila, mano. Eu já Depois fiquei disso eu presa em aprendi a colocar a catraca. mochila na frente. Nossa. Já ficou preso na onde? Em catraca. Como? Na hora que você vai Você tentou passar por baixo? Não, normal. Só que de mochila, aí eu ergui a mochila pra Ah, passar. A mochila verdade. entrou, na hora que Ah. eu fui passar, travou. Aí eu fiquei lá. Nossa. E se você demorar muito tempo na catraca travada, o ônibus depois não consegue mais andar. Exatamente. Oxi. É uma trava de segurança. Se por acaso a Ah. catraca ficar meio termo, ela não ficar, né, não girar por completa, a catraca trava. Nesse que a catraca trava, isso é o que dizem, né? Eu nunca vi. Uhum. Mas todo motorista ali, ou então o cobrador, que hoje em dia é difícil ter cobrador nos ônibus, né? Mas o cobrador É. falava assim, não pode deixar a catraca assim não, senão trava e o ônibus para. Eu acho que é mentira, mas Mas né? você vai pagar é pra verdade? ver? É, A Thaís acabou de confirmar, porque o pai dela trabalhava com frota de ônibus, né? Trabalhava em ônibus. E ela acabou de confirmar que é verdade. A catraca, ela trava. Se ela travar, o ônibus para. Não. O ônibus para ou não para? Decide aí, mulher. A catraca que não funciona, o ônibus continua andando. Ah, tá bom. Vocês não escutaram, mas eu irei repetir pra vocês. O que acontece? Não é que o ônibus não anda mais. Olha, o negócio aqui é ao vivo, hein? Não é que o ônibus, se a catraca travar, ela trava realmente e ela não consegue mais, né, sair daquela posição. Pra a catraca voltar ao normal, o ônibus, o motorista vai ter que desligar na chave e ligar de novo pra catraca destravar. É isso. Tá bom, pessoal? Pra quem tinha essa dúvida desnecessária, mas tá aí. Então é verdade, o ônibus para. É. Porque o motorista Teoricamente tem que parar, é verdade. Exatamente, então o ônibus vai ter que parar, né? E você já tentou ver um ônibus tentando ser ligado ali no contato da chave? É pior do que aqueles carros antigos que era movido a álcool. Demora 3 horas, mas... Não, mas eu não hoje, sei hoje em dia. hoje Hoje em dia eu não sei. os busão tão modernos e tal. Antigamente eram uns pauzão assim, a marcha era um pauzão assim que o cara ficava meia hora tchac, 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 assim pra poder entrar Verdade. as marchas, mano. Era tenso você andar de metrô, de busão aqui de antigamente. Mano, era complicado mesmo. Era uns negócios macabros ali, né? E quando o ônibus vai abrir a porta do fundo, aí tinha que, tipo, o motorista tentar forçar ou a pessoa tentar forçar. Mano, era uma bosta. E aqueles ônibus, olha os perrengues de ônibus. Já andaram naqueles transportes, que eram os micro também, eram os micro-ônibus, tipo, estilo van, mas tinha catraca pra entrar, porém não tinha porta traseira pra sair. Aí você tinha que voltar tudo de novo Sim, pra frente pra sim. poder sair. Era o ó. Isso era muito ruim, porque ninguém era assim. Bosta de ônibus Na aquilo. frente era super lotado e atrás não tinha ninguém. Porque Exato. ninguém queria ir lá pra trás. E lá atrás Pra pra depois depois ter que descer. sair de novo na frente. Era. Mano, Vocês lembram Nossa, quando surgiram as lotações? Que era perua. sim. Você era. lembra disso? Que Sim. colocava um dos bancos assim, tinha que dobrar, né? Aí a pessoa entrava lá no Era fundo. aquelas vanzinhas, né? Aí, tipo, 3 pessoas tinham que descer pro último descer. Aí todo O mundo último pra dentro de é. novo. Aí quando É, ia assim lotado, mesmo. por isso que surgiu lotação, né? Quando ia lotado, É. e a gente em pé assim, gente com a bunda na cara das pessoas, assim, mano. Nossa, era mó perrengue.
Lembra, aqui em São Paulo a gente chama de perua, né? Aquela branquinha antiga, né? Que Isso, normalmente a maioria tinha. Aquela Sim. branquinha antiga tem um vãozinho atrás, como se fosse igual um porta-mala. É. Eu lembro que às vezes aquilo ia tão lotado, que abria aquela portinha atrás e ia nego ali Isso. naquele espaço. Meu Deus, Nossa. e a perua ia com as portas tudo abertas. Era. E era num pau, assim, chinelando, Ó, entendeu? Na peiga. tem aqui tem um ponto final, cemitério do Horto, né? Que não Ah. é, o final não é no cemitério do Horto, é uma bagunça. O ponto final do Vila Albertina é no cemitério do Horto, e o ponto final do cemitério do Horto é na Vila Albertina. Vai entender. Não sei porquê, Ué, mas é assim. É que nem a estação entre a Consolação e a Paulista. A Paulista fica na Consolação e a estação Consolação fica na Paulista. Vai entender, né? É mais ou menos Vai isso aí. entender, né? É isso aí. E aí, e antigamente tinha os cobradores, né? Os cobradores ficavam com a sua pochetinha, né? Lá aqui, aí colocava o corpo, a perua andando, ele com o corpo lá de fora gritando, né? Lotação tal. Aí aqui tinha um que ele gritava assim: lotação, cemitério do Horto, sua cova tá aberta, pode entrar. Mano, era muito hilário, a gente morria de dar risada. Era top. perrengue, mas a gente dava muita risada. Eu lembrei na época que aqui, como é na região do Grajaú, mas né, como você acabou de falar, né? Tem mais bairros, né? Aqui é o distrito do Grajaú, né? Região, aí tem os bairros. Aí, aqui, todo mundo conhecia na época como essas peruazinhas também, que o carinha ficava lá de fora aí com a pochetinha, né, gritando: Coca Grajaeliana, Coca Grajaeliana. A balsa a gente não pega, mas passa perto, vai, Coca Grajaeliana. Porque é perto da balsa, né, da primeira balsa, né, então, Coca Grajaeliana, mano, era a frase típica. E o da hora é que eles falavam o percurso inteiro, né, numa falada só assim, falava todos os percursos Rápido. e você já sabia qual que era. Ah, essa passa, então entra. É daí que os narradores de jogos aprendeu a falar no rádio. Pois entendeu? é. Foi daí. Os caras, antes de começar a ser narrador de jogo de futebol pela rádio, eles era aqueles carinha da vanzinha, que a gente chama de cobrador, né? Era o cobrador, né? Que gritava lá. E a sua, Anderson, qual que é? Então, a minha história, ela aconteceu comigo. Milagre, né? mentira. A primeira história no podcast do Anderson que é com ele. Não, mentira. Não, essa eu não vou deixar passar em branco. Então, logo que eu cheguei pra cá, né, eu tinha andado poucas vezes, né, de trem, metrô, né, mas sempre que eu andava, eu sempre estava atento, né, pra entender como funcionava e tudo mais, né. E aí, né, pra ir pra escola, né, pro curso de teatro, eu ia de ônibus, né, então eu não tinha tanto acesso com trem e metrô, né. Aí, certa vez, né, depois de algum tempo já aqui em São Paulo, eu fui chamado para fazer um job, né, de elenco de apoio. E aí eu fiquei, tipo... Não, né? Não, tá. foi outro. Ah, tá bom. Aí eu tava, tipo, super feliz, né? Porque era um dos primeiros trabalhos e tal, né? Eu falei assim, já sei como funciona pra ir de trem, de metrô, né? Olhei em casa antes pra saber, né? Como ir até lá e tudo mais, né? Eu falei assim, tô sossegado, né? Já sei como funciona e tal, então eu vou. E aí, quando eu chego na estação de Osasco, né? Cheguei lá, né, de boa, né? Tô lá esperando, né? E aí, de repente, falam lá no alto-falante lá, né? Uma moça falando que quem ia pegar pra uma outra estação lá... É que eu não me recordo o nome da estação que eu tava indo, né? Mas, por exemplo, tipo assim, quem vai pra estação fulano de tal,
vai ter uma alteração. Então vocês vão ter que pegar tal trem até tal estação, e daí dessa estação vocês vão ter que pegar outro até a outra. Ah, normal, acontece. As variações que acontecem no meio do caminho, é verdade. Às vezes acontece. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Porque, tipo, isso nunca tinha acontecido comigo, sabe? Tipo, sempre que eu ia, eu chegava lá, já pegava e ia direto, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, vou seguir o fluxo, né? Vou ver onde todo mundo tá indo, eu vou ir. O erro, olha o erro aí. Aí eu tô lá, né, olhando todo mundo, né? E aí eu vi duas moças, que eu falei assim, eu acho que, vou seguir elas. Aí tô seguindo elas, vi que elas entrou no trem, né? Aí eu entrei também. E aí logo depois a gente desceu, né, na estação lá, que falou que ia ficar, né? E aí eu desci já naquela já quase me tremendo todo, assim, falando, meu Deus, e agora se eu não conseguir? E tava marcado o horário, né? Porque eu já tinha saído com antecedência, né? Porque você tem que chegar lá um tempo antes, né? E eu falei assim, meu Deus, só falta agora eu chegar atrasado lá e aí vai pegar ruim, porque era um dos primeiros trabalhos, né? E aí eu fiquei, tipo, totalmente assim preocupado, né? E aí eu seguindo a moça, eu falei assim, não, eu vou seguir elas, vou seguir. Eu não sei porquê, mas eu peguei uma cisma delas. Então vai ver que era pra me seguir elas. E aí eu tô seguindo elas, né? E aí, de repente, parou um outro trem, assim, né? E eu vi que elas entrou. Falei assim, vou entrar também. E também não foi só elas, né? Mais algumas pessoas entraram também, né? E daí eu entrei e tudo mais. E aí, mas no fim, graças a Deus, eu cheguei, né, ao meu destino, né? Fiquei totalmente aliviado, né? Porque eu falei, meu Deus, nossa, já pensou se pegasse tudo errado, né? Porque eu cheguei lá na estação de Osasco me achando, né? Eu falei assim, nossa, já sei como funciona, né? Só chegar aqui, já sei o ponto e tal, e vou, né? E aí, no fim... Aí mudaram os planos. No fim... Nossa, mas, tipo, ficou, tipo, marcado, assim, pra mim, sabe? Esse momento de, tipo, agora ficar mais, assim, né? Esperto e tudo mais, né? Não foi bem um perrengue, né? Mas, tipo, me marcou muito, assim, sabe? Ô Anderson, nesse daí você só trocou de um trem pro outro, não é isso? Sim, isso. E quando, porque não sei se você já pegou, mas talvez a paixão já. E quando por acaso o trem para, que aqui um pedaço da linha não funciona para andar de trem, tem que sair da estação, pegar o Paese, né, que é o ônibus da operação, Nossa. que vai te levar daquela estação até outra estação pela via, né, normal ali de carro e ônibus, né? Então quer dizer, isso se torna mais difícil, porque imagina, Sim. Tem quantos vagões um trem ali normalmente? Tem o quê? Uns 10? 10 vagões? Acho que... Eu não sei. É por aí, né? Pra um único ônibus. É verdade. Entendeu? Tenso. Então é um ônibus atrás do outro. Porém, mano, não dá conta. Não tem nem condições. Um dos transportes mais importantes aqui, querendo ou não, é o metrô e a CPTM, né? Sim. E o trem. Tanto é que trava São Paulo, né? Quando o metrô entra de greve, travou. Travou. Aí se junta os ônibus e terminou de lascar. Esse é o problema de São Paulo. Se o ônibus, se os caras dos ônibus entram em greve, acabou São Paulo, porque não tem como chegar nas estações sem os ônibus. Já começa aí. E se os trens entrar em greve, aí ferrou, porque aí dá superlotação nos ônibus e aí demora mais pra você chegar no seu destino. Porque, tem gente que sai daqui do extremo sul, vai lá pro centro, ou então vai pra zona norte, zona leste, ou ao contrário, vice-versa, é um caos. É um caos. Muitas vezes a gente faz viagem aqui dentro de São Paulo, né? Você vai pro extremo sul, extremo norte, leste. Você demora, por exemplo, às vezes mais do que você descer pra praia. Exato, uma vez, sem mentira nenhuma, foi em uma viagem, eu deixei, acho que meu pai no aeroporto de Guarulhos, né? Mas só que era horário de pico, né? Horário
horário de pico, pra quem não sabe, horário de rush, sei lá, o horário que tá todo mundo na rua nessa bagaça. E aí eu deixei meu pai no aeroporto. E aí eu vim pra casa. Ele ia exatamente pra Fortaleza. Pra Fortaleza são 3 horas e meia de viagem. Ele já estava em Fortaleza, eu ainda não tinha chegado em casa. É tenso. Eu não tinha chegado em casa. Mas Cheguei quase 5 horas depois. Tanto trânsito. Esse que tinha. negócio assim de greve, de parar o metrô, já aconteceu comigo dentro do metrô. Se eu não me engano, foi em uma estação, eu não lembro qual que é a estação, que tem um túnel na linha vermelha. Quando você vem de Palmeiras Barra Funda pra Corinthians Itaquera. Eu acho que é a segunda ou terceira estação que você passa debaixo de um túnel. Já saindo da Palmeiras? Sim, é saindo. Não, né? Eu não Saindo lembro do Palmeiras, agora. né? Que já começa o túnel. Sei qual é. Então, o metrô parou bem ali, dentro do túnel. E tava lotado. Aquele esquema que se você tirar o pé do chão, quando você voltar, não... Você perdeu o lugar. Perdeu o lugar. Lotado. E tava Deus. eu e uma outra amiga minha que trabalhava comigo, as duas baixinhas, né? A gente segurando assim em cima, parou. Então desligou tudo. A gente ficou no escuro e ficou mais ou menos uns 25 minutos parado lá. E a gente não sabia o que Sério? tinha. E aí Mas começou a vocês passar chegaram a sair do mal. trem? Nossa. É o quê? Vocês saíram do trem ou não? Não, ficou parado, fechado, tudo desligado assim. Dizem eles que caiu a energia. Não, se é verdade, não sei. Só que a gente ficou uns 25 minutos parado assim. E aí começou a faltar o ar. E a gente tinha que ficar com a cabeça pra cima, assim, sabe? Pra poder respirar. Meu Deus. Porque não tinha circulação de ar também. Meu, foi um perrengue nesse dia. Nossa. Nesse dia a gente... Meu Deus. Essa daí foi da linha vermelha, né? Isso. Só antes de você falar, você sabe por que o metrô, ele dá aquelas freadas bruscas, assim? Não. É pra compactar as pessoas, o seguinte entrar. Pra ajeitar a bagagem, exatamente. né? Como a gente fala, tá ajeitando a bagagem. Ela dá aquela freada, vai todo mundo pra frente, e aonde não Depois tinha volta. espaço, cria espaço. Cria espaço Que é pra pessoal próxima entrar. estação Tá entrar. certo. É verdade, tá certo. Faz sentido. Cara, uma vez também eu trabalhava ali pelo lado da Paulista, só que eu desci ali na Estação Brigadeiro, né? A Estação Brigadeiro é a linha verde. E aí, então, eu pegava a transferência da linha amarela e ia pra linha verde pra descer na Brigadeiro. Quando eu entrei dentro do trem, porque isso não aconteceu dentro da plataforma, seria muito melhor. Eu entrei dentro do metrô. O metrô começou a andar. Aí fez exatamente essa frenagem aí, né? Todo mundo foi pra frente, obviamente, né? Um caiu em cima do outro, tal, voltou. E aí ficou parado e não andava. No meio também, assim, dentro do túnel. Só que não acabou energia, não acabou nada, sabe? Tá todo mundo respirando lá dentro ainda, né? É isso que a gente imagina, né? Pelo menos. Só que aí é assim, tem gente que tem fobia de excesso de pessoas, né? Esse negócio de gente muito perto, presa, esse negócio, e o trem não andava. E eu já estava atrasado para o trabalho, isso é óbvio, que paulista só anda atrasado, então já estava atrasado no transporte público ainda. Diga por você. Tá. Tá. Eu odeio atrasos, tá? Só pra vocês saberem, eu odeio atrasos. Eu também, mas aí é tudo calculado certinho. Porém, se acontece um imprevisto que nem esse que aconteceu, parou. O metrô parou, a linha verde parou por completa. O trem nem ia nem voltava, não podia voltar pra plataforma. E a gente sem saber que merda que era. E aí a única coisa que o carinha lá, o maquinista falava estamos com alguns problemas, mas já iremos voltar, né, à normalização. Só que aí ele falava assim, por favor, não acionar o botão de emergência, né, que o botão de emergência você aciona e abre todas as portas, né, e todo mundo passa aí pra fora. Cara, demorou umas meia hora por aí. Uma meia hora por aí. E a gente sem saber. E eu tava bem perto da cabine do cara, né? Assim, era o primeiro vagão, no caso, né? Começamos a bater. Pá. Fala alguma coisa. O que tá acontecendo? Fala, comunica, sabe? O pessoal pedindo informação, não tinha nada. Aí daqui a pouco lá a música estamos parados por questões de objeto obstruindo a passagem. Meu, alguém se jogou em alguma das estações. Meu Deus. Reza a lenda de toda vez que fala assim, objeto obstruindo uma coisa. É alguém que se jogou.
Alguém que se alguém jogou. que Meu jogou, cara. Deus. E aí, realmente, Sério? nesse dia, depois que voltou, mano, demorou. Acho que demorou quase uma hora a gente dentro do metrô. E dentro dos metrô eles não pegam área de celular nem porcaria nenhuma, né? Então não tem como É. se comunicar com... Hã? Olha eu fazendo propaganda, não. Vou cortar essa Depende. parte. Não, mas depende. Essa operadora aí às vezes também não pega dependendo entre qual estação e estação também não, viu? Ah, só, Ai. só na linha amarela, que é a linha amarela também. Se a pessoa É um morrer buraco, né? ali, ela já pode ficar ali mesmo, porque ela tá não sei quantos Meu palmos embaixo da Deus. terra, velho. Ela passa por Sinal que debaixo vai do pegar Rio ali. Pinheiros, né? Ela Pois passa é. debaixo do rio. Pois é. Tá? ó. Eu sei que aconteceu, aí eu cheguei logicamente quase uma hora e pouco depois do serviço, e aí no meu serviço tinha televisão, e aí realmente eu vi o noticiário que estava acontecendo. Uma pessoa se jogou mesmo pra se matar. Eu não sei se morreu, né? Esperamos que não, né? Ixi. Mas É. se não morreu, talvez tenha morrido depois, porque, que se jogou é pra morrer, né? Pois. Mano, tenso. Né, Mas tenso. essa coisa de transporte público, a gente tem muita história, né? Eu acho que esse também é um tema que cabe uma segunda que cabe parte, mais né? uma segunda É. parte. Porque, tem assim, história de transporte. Eu tenho Porque muitas a outras gente- histórias pra contar, mas o tempo não dá, né? Não dá, É. exatamente. Isso porque a gente tá falando de transporte público somente aqui de São Paulo. Porque um transporte público que a gente paga não é público, já é privado, né? Então é um transporte. Sim. Ah, Não é. Porque se a verdade. gente paga, não é público. É. Né? Então, meu é filho, privado. é tudo privado que a gente tem, então, né? Mas não sei vocês, mas vocês já andaram de transporte público? Olha eu fazendo aspas aqui, público, em outro estado, outra cidade? Já. Opa. Então, Já. tem histórias desses lugares também. Então, deixa O isso famoso- para a segunda parte. Iremos fazer em breve, né? Exatamente, em breve. Sim. Nós faremos Em a breve. segunda parte desse tema, que é histórias de transporte público, né? Bom, então vamos continuar com este programa aqui, porque o programa tem que andar, né? Então vamos para o próximo quadro, que é o quadro que todo mundo gosta aqui neste Eu adoro esse podcast. quadro, eu amo. Mano, Ama. esse É um quadro é quadro maravilhoso. amado por nós, né? Todos nós integrantes deste podcast. Eu que é? fiquei sabendo que esse quadro não vai sair. Será? É? A gente O diretor falou. É? Ixi. Vamos ver. Então, vamos chamar a vinheta. Diretor, solta a vinheta do quadro Pensamentos do Banheiro. Pensamentos no banheiro. Bom, e o pensamento do banheiro hoje é: eu estava esses dias, né, aqui em casa, tranquilamente, escrevendo aqui algumas coisas para minha mãe, preenchendo alguns documentos e tal. E aí eu olhei, não sei se todo mundo já prestou atenção e se perguntou: para que serve o buraquinho da caneta? Alguém já se perguntou isso? Eu sempre me perguntava, Sim. mas para que raio serve este buraquinho da caneta? Eu vou saber. E fui pesquisar. Este buraco serve para quê? Para neutralizar a pressão atmosférica da caneta. Então, assim, Nossa. a caneta, ela surgiu de uma ideia de uns irmãos que eles ficavam cansados de encher a caneta de tinta, né? E sempre melava tudo, né? Na onde eles escreviam, borravam, enfim. E aí, eles teve a ideia de colocar a tinta em um tubo, para ele não precisar ficar carregando. Só que mesmo assim, sempre estourava. Então ele teve uma ideia, ele viu as crianças jogando bola na rua e a bola molhou. E aí ele chutando a bola e por onde a bola passava, ela deixava a marca da água. Então ele pensou, falou assim, então isso vai ser a ideia. Então ele pegou, se vocês repararem também, na ponta das canetas, principalmente as da Bic, tem uma bolinha, que é por ali aonde a bolinha, a esfera, a tinta molha e a gente vai escrevendo e ela fica no papel. E aí, por que foi criado esse buraquinho? Porque na Segunda Guerra, os pilotos de avião, eles precisavam se comunicar com as pessoas, então eles escreviam cartas. E a pressão em cima estourava muito as canetas que eles faziam. Então,
foi criado esse buraquinho pra quê? Pra pressão atmosférica dentro da esfera da caneta, pra igualar a de baixo. Então eles conseguiam escrever sem que estourasse a caneta dentro da cabine. E aí, então, ele criou a caneta com tubo com furinho. E aí você se pergunta também, pra que serve esse buraquinho em cima da tampa da caneta? Vocês já repararam também que tem um buraco em cima da tampa da caneta? Sim, tô olhando pra uma caneta agora, tô analisando Exatamente. ela. Eu também. Então, por que tem? Porque muita gente tem mania de morder a caneta, a tampa, ficar mordendo assim, ela fica toda mordida. Esse buraco é pra também sair o ar, porque muitas pessoas, principalmente as crianças que mordiam, se engasgavam com a tampinha que ficava, aquela de baixo, né? Porque pra escrever a gente tira a tampa de cima e coloca na bundinha da caneta, né? Então a gente mordia. Muita gente ficava mordendo aquilo, puxava e engolia essa tampinha. Então foi criado esse buraquinho que era pra, de uma forma, não criar essa pressão e a pessoa engolir a tampinha da caneta. Nossa, incrível, né? Legal, né? Uma coisa tão, tipo, simples, né? E que realmente faz uma grande diferença, né? Pois é. Ela levou o notebook pra dentro do banheiro pra pesquisar uma coisa dela. Não. Isso aí eu não pesquisei dentro do coisa, não. Eu pesquisei no celular mesmo. Cara, agora ela foi muito culta, muito, sei lá, professora de história. Eu quis Eu sei elevar que o nível não- deste quadro, porque tava saindo muita merda, Eu só tenho uma entendeu? coisa a dizer, não foi brasileiro que fez a caneta, porque Não. é muito estudo por causa de um buraco. Não foi. É. O nome do cara é um francês, ele se chama Marshall Bic. Foi daí que surgiu a caneta Bic, que era Bic. Como é o nome? Nossa. Martin Burke? Marshall Bic. Entendi, E aí olha. surgiu a Bic Cristal, que é Por causa de um buraco. Muito top. a caneta Por causa de um mais buraco na vendida do caneta. mundo. É a caneta Bic. E por causa de um buraco numa Buraquinho, caneta, agora exatamente. o cara Bic deve estar num buraco também. E é isso, o pensamento do banheiro, pessoal. É sensacional. Hoje foi uma aula de história com química. Você viu, ela usou até a pressão do ar da força Exatamente. Sim. atmosférica, coisas que eu nunca nem sequer ouvi falar. Pois é. Entendeu? Isso se chama Google. O Google me disse. O Google me disse. O Google me disse. Ok, Google. Ok, né? Se falar ok aqui perto do meu, ele já aciona. O meu não aciona É. porque tá no modo avião. Então não vai acionar. Mas e a pressão? Mas se tem um buraquinho nele, por causa da pressão, ele pode estourar aí, né? Não? Aqui não. Aqui não faz. Inclusive, eu acho que dá pra usar esse buraquinho, tipo, se tiver acabando a tinta e ela estiver falhando, eu acho que dá pra soprar, né, pra ajudar a tinta a sair, né? Olha, eu nunca testei isso, mas eu sempre esfreguei a pontinha da caneta que me falavam, né, que se a gente esquentar a ponta da caneta, quando ela estiver falhando, ela volta a escrever. Isso realmente Eu colocava no acontece. fogo. Eu colocava Nossa. no fogo. a ponta Mas da ele não caneta. queimava o Oxi. plástico, não? Hã? Não queimava o plástico, não? Não, eu colocava só a pontinha. O problema é que ficava muito quente. Então, aí esquentava o restante do plástico. Hein? Eu fazia, sabe o que eu fazia muito? Eu tirava aquela tampinha dela, né, que protege pra não sair aquela, né, de dentro. E aí eu puxava. Aí daqui a pouco, quando ia no outro dia, a caneta tava toda cortada, né? Que a gente chamava de cortada, né? Era uma bosta, porque daqui a pouco começava só a falhar. Não. Caneta novinha. No... Era um burro pra caramba, né? Fazia minha mãe gastar dinheiro à toa. Vamos para o próximo quadro. Jogo rápido. Chama a vinheta. Jogo rápido. Nem precisamos falar como o jogo rápido funciona, ele é rápido. Então a palavra de hoje é cofre. Cofre me lembra lata. Lá. Cofre. Me lembra cerâmica. Cofrinho me lembra garrafa PET. Tá? Então, pessoal, no próximo podcast, iremos contar a história que eu fiquei mais curioso com da paixão cerâmica. Agora não me vem nada à cabeça cerâmica. Como o Anderson você vai disse, é chique. É chique. Chique. Então vamos ficando, deixa eu ver aqui. Vamos ficando por aqui, vamos dar beijinho, tchau, tchau, que o programa já tá acabando, entendeu? Anderson, dá o seu beijinho, tchau, tchau. E
Aribe Verde, até mais ver, boa viagem, até a Luz Baixa, audição. Eu adoro essa frase, vai lá. Então, eu queria agradecer, né, a todo mundo que tá ouvindo a gente, né, a todo mundo que pegou um transporte público hoje ou tá ouvindo a gente num transporte público. Então, gratidão por você estar ouvindo a gente, né, e por estar acompanhando, né, até o nosso 10º, né, episódio, né. Então, você se sinta um guerreiro, uma guerreira aí. E gratidão mesmo, gratidão, que você possa continuar ouvindo a gente nos próximos e compartilha pros amigos, pros inimigos, pra todo mundo. E pra quem quiser me seguir no meu Instagram é @anderson._pereira. É isso aí. Agora você, paixão, deixa os seus beijinhos, abraços, redes sociais, deixa um bilhete aí único pra alguém também, pra usar o transporte público. Bom, eu também queria agradecer a todo mundo aí que tá escutando a gente, assim como o Anderson falou, num transporte público. Normalmente a gente escuta os programas, podcasts, músicas, né, nas nossas plataformas digitais, sempre no transporte público, que normalmente é um dos grandes companheiros do trabalhador brasileiro, não? Então, você que está no transporte público hoje, nos escutando, um grande beijo, abraço, muito obrigado pela sua audiência. Queria mandar um beijo especial também para uma ouvinte nossa lá da Irlanda, né? A Adriana. Tamo cheio. Olha! Pois é. Nossa senhora. Ela me mandou uma mensagem hoje dizendo, falando algumas coisas, falando que tá legal o podcast, que ela deu bastante risada, mas ela me corrigiu em uma coisa. Ela disse assim, que a gente tinha dito num episódio aí que a gente colocava lata de moça dentro da panela de pressão pra fazer brigadeiro, né? E ela falou, não é brigadeiro, é doce de leite. Foi o que ela falou. Doce de leite, entendeu? Então, assim, mandar um beijo pra ela e dizer obrigada, né, pela sua informação, que será muito útil para os nossos ouvintes. Pra gente não vai ser muito, porque a gente não usa. Não. Só se alguém quiser pra nós comermos. Porque Exatamente. Pra fazermos, não. Exatamente. Então, só agradecer a todo mundo. Quem quiser me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, eu estou como @paixãoap07 e no Facebook como Paixão Aparecida. Obrigada. É isso aí. Também quero agradecer a todos os trabalhadores do transporte público. Por favor, não entrem mais em greve, por gentileza, entendeu? O salário de vocês tão baixo, não vai adiantar muita coisa. Mentira, pessoal, tô zoando. Faça greve mesmo pelos seus direitos. Para tudo, até porque a gente às vezes não tá muito afim mesmo de trabalhar e essa é uma das desculpas para não chegar no trabalho. Vale por você. Mas peraí, deixa eu me corrigir. Mas como ninguém mais, hoje em dia, pega mais transporte público, porque estão tudo de home office, então não vai adiantar muito, viu? Motorista de ônibus, os carinha lá das linhas... Como é? Da linha vermelha, do inferno lá que a Cida gosta de pegar, entendeu? Que esse destino aí eu não sou muito fã, não. Quero agradecer a cada um que está escutando esse podcast. Estamos no nosso 10º... Nossa, o Anderson falou 10º episódio, eu nem acreditei. Já tá no 10º essa bagaça. Pois é. Eu nem acredito que já tá tudo isso. Eu pensei que não passava nem do teste, né? Mas enfim, né? Estamos ainda com um cara a menos no nosso time. Eu acho que ele desistiu de vez. Ou então o transporte que ele pegou não voltou. Entendeu? Acho que ele deve estar no ponto ainda parado lá. Ou tá dormindo, não sei. Ricardo, tá na hora de voltar, meu filho. Ricardo, volta pra nós! Acorda, aí, Ricardo! Volta porque esse podcast é que nem os trabalhadores brasileiros, principalmente aqui de São Paulo. Estão tudo de home office. Ninguém tá indo se encontrar em canto nenhum. Tudo de home office. Obrigado, pessoal, por estar escutando isso. Quero agradecer a cada um que curtiu. Fizemos uma enquete lá, uma brincadeira lá no nosso Instagram, que geral participou. Alguns escutou, então se você que escutou menos de 3 episódios do podcast, toma vergonha na sua cara e escute todos, tá? Porque são só 10, né? Isso aqui é menos do que uma série na Netflix, então dá tempo de você
escutar tranquilamente isso daqui. Quero agradecer a cada um que compartilhou também essa semana, ó, o nosso podcast, tá indicando aí pro pessoal. Muito obrigado de verdade, pessoal. O nosso podcast tá tentando melhorar, né, com as condições que nos proporciona, né, vamos dizer assim. Estamos tentando melhorar, tanto na parte técnica quanto nas besteiras, tá bom? Então, um beijo pra cada um. Pra você que quer me seguir na rede social, me segue lá em qualquer uma das redes sociais. Eu vivo só mais no Instagram, então @Wallace_DSR. Obrigado a todos. Eu quero mandar um grande beijo para todos os locutores, porque essa semana no grupo de locutores que eu participo, tiveram uma ideia muito legal de todo mundo seguir todo mundo, e show de bola, porque às vezes a gente já se cruzou, né, em algum trabalho e a gente não sabe, a gente já se viu e não sabe, não conhece a pessoa, porque fica ali naquele momento de WhatsApp, né? Então a gente acaba se conhecendo também por foto, pelos trabalhos e super indicações de trabalho também. Muito obrigado, quero mandar um beijo pra vocês. E pra você que ainda não segue, né, tá escutando esse podcast pela sua primeira vez, que eu acho muito difícil, porque vai escutar logo de um tema que talvez você está nesse exato momento dentro do transporte, segue lá, @gambiarrapod no Instagram, nas redes sociais em gerais. Sempre estamos tentando postar, estamos tentando deixar esse Instagram mais movimentado. Estamos aceitando dicas de próximos temas. Então, mesmo que a gente não coloque a nossa caixinha de pergunta lá, pode falar, mandar no nosso direct lá e mandar um tema que você quer escutar, dicas talvez de gambiarras que vocês fizeram, então, e que foi aprovado pela... Como é o nome mesmo que eu sempre falo? Como é que é o nome que eu até esqueci? Imetro, Visa, sei lá. Imetra, Visa, Tim, Vivo, claro, hoje, sei lá, o governo, presidente, não sei quem autoriza. Se foi autorizado, manda pra gente que o Anderson vai testar. Ele aprovando, porque é ele que aprova as coisas aqui de gambiarra, entendeu? Ele aprovando, a paixão testa e eu falo se funciona. É uma burocracia, mas vai chegar essa dica aqui no nosso podcast, tá bom? Então, segue lá, arroba gambiarra. Pode, já tô até esquecendo o arroba do gambiarra. Então segue lá, tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Bom, a gente queria pedir desculpa pelo nosso último episódio. Só depois que a gente subiu nas plataformas que a gente se deu conta de um pequeno errinho na edição. Não é tão grande, mas só pedir desculpas para todo mundo que ouviu. E como o Wallace esqueceu de falar, nosso próximo episódio, o tema será coisas que só acontecem no Brasil. Então, se você tiver alguma história para contar de coisas que só acontecem aqui no nosso querido país, mandem pra gente. Então vamos à dica de gambiarra da semana. Dica da semana. A dica da semana é: se o seu ferro de passar roupa queimou, ou simplesmente você não tem um, basta usar uma panela de alumínio quentinha para deixar suas roupas bem passada e lisinha. Então, essa é a dica da semana. Passa aquela roupinha, engoma ela, como diziam os velhos antigamente, engoma ela e vai para o ponto de ônibus, pegar o seu transporte público. Olha só, para isso que você vai passar a sua roupa, para você ficar amassado dentro do transporte público, principalmente aqui em São Paulo. Exatamente. Certo? Então, só para vocês não esquecerem, só lembrando, gambiarra pode? Pode de ônibus, pode de trem, pode de metrô. Pode ir pra Tchau, gente.